A crise da modernidade é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Quem disse isso foi Eric Voegelin. E eu tenho plena convicção nisso. Teve um podcast que eu falei que a salvação da humanidade é a família, mas passa pela família, porque a salvação da humanidade é Cristo, mas ela passa pela família. E os países onde você tem uma boa moral, por exemplo, estive agora no Japão, cara, é assustador. Tipo assim, parece que você espirrar dentro do ônibus, você tá cometendo um crime. As pessoas cumprimentam, sempre abaixando e tal, tudo mais. O que torna o Japão o Japão? A cultura. Então, isso vem de quê? Vem de uma base moral, vem de uma base estrutural, vem de uma base onde você é passado de pai para filho. Curiosamente, não cristã, inclusive. Mas mesmo que uma pessoa ela não siga, digamos assim, o Deus, que seja, digamos assim, o cristão, porque aqui tem um Deus, mas o cristão, no sentido do cristianismo, ainda assim, há a moral, a referência continua ainda sendo Deus. Há o bem universal, isso aí. Enfim. Tá bom. Bom, tinham outras perguntas, mas aí mamaram, né? Nicolas Ferreira, como tantos outros defensores da moral tradicional, repete com firmeza a velha máxima: toda sociedade justa, próspera e civilizada deve suas conquistas à base sólida dos valores judaico-cristãos. Para ele, a salvação da humanidade está reservada àqueles que seguem os passos de Cristo e se abrigam sob o teto da família tradicional, modelo visto como o berço de todas as virtudes. Afirma, sem hesitar, que só a partir deste núcleo familiar é possível forjar indivíduos virtuosos, responsáveis e comprometidos com o bem comum. O discurso é conhecido. Gira em torno da ideia de que apenas a fé, o altar e os velhos dogmas são capazes de garantir ordem, moralidade e progresso coletivo. No entanto, basta observar a própria retórica do deputado para perceber o nó lógico. Enquanto prega o cristianismo como fundamento inegociável da civilização, Nicolas não hesita em apontar o Japão como exemplo de nação respeitável, desenvolvida, pacífica e disciplinada, esquecendo convenientemente que o cristianismo nunca fincou raízes profundas naquele solo. No Japão, cristãos somam menos de 2% da população. A cultura japonesa, por séculos, construiu-se sobre pilares filosóficos e espirituais absolutamente diferentes do universo bíblico. Shintoísmo, budismo, confucionismo e tradições seculares moldaram uma sociedade própria, baseada em códigos de honra, respeito e coesão social que em nada dependem da cruz ou dos ensinamentos do Novo Testamento. Surge então o grande paradoxo. Se a moral cristã fosse de fato indispensável ao progresso, como explicar que o Japão, com valores tão distintos e uma religiosidade voltada para rituais ancestrais, tem alcançado patamares de organização, inovação, saúde e ordem social que fazem inveja a qualquer nação ocidental? E mais, como ignorar que muitos dos países menos religiosos do planeta despontam justamente como exemplos de qualidade de vida, segurança, igualdade, respeito às diferenças e liberdade civil? A lista é vasta. Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Nova Zelândia, Canadá. Países em que a pluralidade cultural floresceu, o pensamento crítico foi incentivado e a moralidade se construiu sobre bases seculares, sem depender de dogmas rígidos, ameaças de punição eterna ou obrigações ritualísticas. Basta olhar os rankings globais, onde há mais secularismo, há mais justiça social, saúde pública de qualidade, igualdade de gênero, liberdade individual e respeito aos direitos humanos. E onde a religião dita as regras, o que predomina são o moralismo hipócrita, a repressão das diferenças, a criminalização da liberdade e a perpetuação de privilégios em nome de uma suposta tradição sagrada. É claro que nenhum país, nem mesmo o Japão, é livre de problemas graves. Lá se enfrentam altas taxas de suicídio, pressão social esmagadora, envelhecimento demográfico acelerado e desigualdades silenciosas. Apontar isso, porém, não altera o fato central. O grau de desenvolvimento social, científico e ético não é proporcional à presença da religião, mas à abertura para o novo, ao respeito ao pluralismo, ao investimento em educação e ao fortalecimento das instituições laicas.
A experiência mostra que sociedades menos religiosas, em vez de se perderem na barbárie, avançam em indicadores que importam de verdade. Menos homicídios, mais inclusão social, políticas públicas mais eficientes, respeito maior pela diversidade e pela liberdade pessoal. O argumento de que só a fé religiosa produz coesão, propósito e virtude se dissolve diante desses exemplos concretos. Ética laica, solidariedade genuína e valores universais não precisam da tutela de igrejas ou pastores. Nascem do diálogo, da empatia e do reconhecimento da dignidade humana sem filtro doutrinário. No Brasil, onde a maioria esmagadora se declara cristã e as igrejas têm influência direta sobre a política, ainda convivemos com desigualdade brutal, corrupção endêmica, violência generalizada e um sistema público de saúde e educação em crise crônica. Se a moral cristã tradicional fosse o segredo do desenvolvimento, por que o país permanece atolado nesses problemas? O moralismo religioso por aqui muitas vezes serve de cortina de fumaça para o atraso. Protege privilégios, justifica preconceitos, alimenta intolerância e freia avanços sociais e tecnológicos. Ao invés de promover a inclusão, reforça muros e hierarquias. Enquanto a fé for usada como argumento único para a organização da sociedade, seguiremos parados no tempo, repetindo slogans de pureza enquanto ignoramos o potencial criativo, crítico e diverso da população. O mundo real, que resiste ao olhar simplista dos religiosos de plantão, é formado por uma multiplicidade de valores, experiências e modelos morais. Laicidade não significa ausência de ética, mas liberdade para construir uma sociedade mais justa e plural. Em países desenvolvidos, o avanço se deu quando se permitiu o convívio de diferentes tradições, filosofias e credos, sem submeter todos a um único padrão moral, sem impor regras sagradas a quem pensa diferente. Ali, o progresso não foi barrado por tabus, nem sufocado pelo medo do inferno. O pluralismo se tornou motor da criatividade, da inovação e da paz social. Defender que só um modelo religioso pode garantir a ordem social é recusar o aprendizado da história e a complexidade do presente. O progresso exige capacidade de questionar verdades herdadas, rever conceitos, atualizar valores. Sociedades que abraçam esse desafio prosperam e se adaptam, enquanto as que insistem em repetir fórmulas dogmáticas acabam sufocando o talento, a crítica e a diferença. O Japão e tantos outros países mostram que é possível, e diferença que é possível e é desejável construir comunidades baseadas em ética, respeito, disciplina, tolerância e cooperação sem a tutela de igrejas ou pastores. Reconhecer isso não é negar a importância que a fé pode ter na vida de indivíduos, mas admitir que, como base única para o avanço coletivo, a religião falha onde a educação, a ciência, o debate democrático e o respeito à pluralidade triunfam. Não é a presença ou a ausência de templos que define o futuro de um povo, mas sua capacidade de pensar livremente, de aprender com o outro e de abrir mão do medo como instrumento de controle social. O que paralisa o Brasil não é a carência de moral cristã, é a resistência em abandonar modelos ultrapassados e a incapacidade de valorizar o que é diverso. No fim das contas, quando Nicolas e tantos outros enaltecem sociedades como o Japão, revelam sem perceber que a chave do progresso está em outro lugar. Está na coragem de construir uma cultura dinâmica, plural, racional e aberta ao diálogo. Sociedades que avançam não são aquelas que impõem fé ou moral por decreto, mas as que estimulam a busca por sentido e justiça, fora dos limites impostos pela tradição. Se queremos um país mais livre, justo e próspero, precisamos superar o moralismo de fachada e abraçar a ética da convivência, da responsabilidade compartilhada e do respeito ao diferente. Só assim poderemos, finalmente, sonhar com um futuro autora de nossa própria diversidade.